Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos continuar nossos estudos relativos à República Romana, beleza? Na aula anterior, vimos então que a República Romana ela surge a partir dos confrontos entre os etruscos, que conquistaram a cidade, e os latinos, né, em sua maioria os patrícios, mas também com apoio da plebe, que lutaram pela liberdade da cidade, pela retomada do poder latino sobre a cidade, beleza? Vimos também que o processo que existiam crises, né, a plebe vai, dentro dessa ideia de que a plebe lutou para tirar os povos etruscos do poder, a plebe vai estar muito interessada também em participar do poder político e que isso vai acabar gerando problemas dentro da cidade. Por quê? A plebe ela vai ter tanto a plebe mais rica, que vai querer uma participação política, quanto a plebe mais pobre, que vai lutar por melhores condições de vida, no final das contas. E se vocês perceberam bem, o mote, o ponto principal da primeira aula em relação à República foi a questão dos mais ricos. Foi como que os mais ricos conseguiram seus interesses, que era a participação política. A plebe mais rica ela vai conseguir participar do Senado a partir da figura do tribuno da plebe, ela vai conseguir se casar, né, com os patrícios, né, a partir da Lei Canuleia, que vai permitir o casamento, e isso vai gerar com que surja uma nova classe social, vamos dizer assim, que ela é baseada na riqueza da plebe, junta com os privilégios, com a família, o nome da família e a posse de terra dos patrícios. Tudo bem? A gente chama esse grupo de nobiliarcas, mas no final das contas vamos colocar aqui como patrícios, né? Eu não vou ficar aqui tanto falando de novos grupos sociais que vão surgindo, assim, mas de vez em quando eu citar algum deles, eu dou uma explicada o que é. Tranquilo? Bom, então nesse sentido, o que eu quero que vocês separem para a gente entender para essa próxima aula? Os problemas da plebe mais rica em busca, a luta da plebe mais rica por participação política, essa já está completada. A plebe mais rica se juntou aos patrícios e agora tem acesso ao Senado, ao poder político como um todo. Agora, isso não resolveu todos os problemas. Quem prestou atenção aí muito na aula passada percebeu que também tem os problemas, e eu já citei aqui nessa, da plebe mais pobre, que quer melhores condições. E isso não vai ter sido resolvido. Roma se expande, Roma gera riquezas, mas Roma não resolve o problema das classes mais empobrecidas. Muito pelo contrário até. O que vai acontecer? Essa expansão romana ela vai ser muito apropriada, e aqui a palavra certa é essa, de apropriação, por essas elites. As terras públicas que Roma conquistava, né? Roma, ela faz, como eu falei para vocês, ela tem as províncias, mas ela também conquista terras públicas, que eram teoricamente do Estado, né? O Estado deveria explorá-las, mas como o Estado romano ele não era tão rico, as pessoas eram, o particular era rico, o Estado não tanto, o que vai acontecer? Ou muitas vezes o Estado alugava para alguém da elite trabalhar nas terras que eram públicas, ou literalmente a elite mesmo, usando seus poderes políticos, tomava essas terras, apropriava-se dessas terras por conta própria. Agora, isso acabava sendo relativamente bom para Roma, porque como Roma não tinha dinheiro para investir nessas terras, alguém investiu, a riqueza está sendo produzida. Só que aí que tem uma grande questão. Isso vai gerar uma desigualdade social em Roma muito, mas muito significativa. Porque os mais ricos cada vez mais conseguiam se apropriar de mais lugares e ficar mais ricos. Enquanto a população, vamos dizer assim, o pequeno proprietário rural, ele vai começar a ficar pobre. Porque aí você tem, por exemplo, vamos pegar na questão natural. O pai tem 2 filhos e quando ele morre ele reparte as terras. As terras vão ficando cada vez menores para o pequeno proprietário. Lembra? O grande proprietário está ganhando terra, está pegando as terras do Estado. E tem o poder político para isso. Dentro dessas pequenas propriedades, o cara não tem uma capacidade produtiva, porque assim, quando surge o grande latifúndio em Roma, surge uma coisa muito mais baseada na exploração. Surge fazendas de monocultura, que tinham um aspecto muito claro de gerar grandes riquezas. E o pequeno proprietário rural já não consegue mais competir com isso. E no final, o que o pequeno proprietário faz? Ele acaba vendendo as terras para essa grande elite, para os senadores, vamos dizer assim, para essa aristocracia romana, que agora também tem a plebe rica junto, né? Então, esses nobiliarcas, vamos dizer assim. E isso vai fazer com que essa classe de livres empobrecidos fique muito, mas muito grande. Esses caras que venderam suas terras, eles tiveram que vir, por exemplo, morar na cidade. Só que eles não tinham o que fazer. A vida inteira deles havia sido ligada à terra, e agora ele não tem mais posses.
Então esses caras, eles estavam próximos de gerar revoltas na cidade. E a cidade vai ter que começar a compreender isso, vai ter que começar a levar em consideração esse tipo de situação, de que agora a população de livres, no caso, e pobres, está crescendo. A grande resposta que o governo romano vai criar para isso, é a chamada política do pão e circo, que é o quê? Oferecer circo, diversão para as pessoas e comida. Então, desde o período republicano, mas isso vai ficar muito mais significativo no período imperial, tá? Inclusive no período imperial que o termo vai se popularizar mais no sentido histórico, tá? Geralmente, o que eu quero dizer aqui é assim, geralmente a gente estuda o pão e circo já no período imperial, mas ele começa um pouco antes, para entreter, para garantir com que esses trabalhadores livres e pobres simplesmente não se rebelassem. Então o Estado romano, a República, que no final das contas, ela oferece diversão, o circo, que aqui em sua maioria, diversão para os romanos eram jogos de gladiadores ou corrida de biga, no final das contas. E comida. Dentro o cara ia lá para ver os jogos de gladiadores ou corrida, ele recebia comida e basicamente ele ficava quieto. Assim. Eu vou focar mais nessa questão política, do uso político, da política de pão e circo, quando a gente for estudar o Império, tá? Então assim, aqui eu só vou jogar essas informações. Mas era muito eficiente, vocês vão ver quando a gente estudar o Império. E aí, cara, assim, eu sou professor de história, a gente tem que dar uma análise com o nosso mundo atual. É muito significativo para a gente pensar até nos dias atuais, se esse tipo de prática da política de pão e circo não é uma coisa que até hoje é utilizada pelos governos. Mas vamos lá, né? A gente vai chegar nesse ponto. Cara, o problema é que essa desigualdade social que foi criada em Roma, ela é uma desigualdade que vai gerar uma ampla crise. Roma, aqui eu estou mais ou menos no século II a.C., Roma está vivendo uma grande crise. Você tem um exército que está ganhando, que está conquistando terras, essas terras são sendo usadas por essa elite, essa aristocracia, mas o exército precisa de soldados, que são camponeses, e os camponeses estão perdendo. Roma está conquistando novas regiões e essas regiões estão sendo escravizadas. E aí como é que você vai fazer um acordo com essas regiões ao mesmo tempo que você escraviza essas pessoas? Como é que você vai pedir para uma província oferecer benefícios a Roma ao mesmo tempo que Roma escraviza essa província? Aqui você tem um ponto também que vai ser muito significativo dentro dessa crise. E o ponto principal, você tem pessoas que se empobreceram e você tem pessoas que estão ganhando muita grana em cima disso. Basicamente, a partir do século II, a República Romana vai viver uma ampla crise e que ela não aparenta estar muito pronta para resolver isso. Beleza? Agora, vamos lá. É meio engraçado, porque eu vou começar pelo final, vamos dizer assim. Eu vou focar aqui na questão das revoltas dos escravos, né? Falei para vocês que Roma está conquistando terras e essas terras ela cobra escravos, então assim, a população de escravos em Roma ela vai crescer significativamente. E aqui presta atenção no que eu disse, a população de escravos em Roma. Como a civilização romana conquistou muitas terras, é meio complicado da gente chegar e falar se o trabalho básico na civilização romana era o escravo. Algumas províncias, por exemplo, o trabalho escravo era bastante limitado. Agora, em Roma e na Península Itálica, principalmente na região sul da Península Itálica, o trabalho escravo era muito, mas muito significativo. Era a principal a mão de obra, né, que vai estar sendo utilizada. E o que vai acontecer? Esses escravos, eles vão começar a se rebelar em Roma. Principalmente no século I, e por isso que eu falei que eu vou para o final, tá? Porque depois eu vou voltar para o século II aqui para falar da questão das brigas entre a elite e a população mais pobre. Mas eu vou focar aqui nas revoltas de escravos. Principalmente no século I, antes de Cristo, a gente vai ter uma série de revoltas, a gente vai assistir uma série de revoltas de escravos na civilização romana. Principalmente na Península Itálica. E é bem interessante que esses escravos eles não tinham um contexto muito de questionar a escravidão. Eles têm um contexto de liberdade. Lógico, assim, o escravo quer ser livre. E quando eles se rebelavam, boa parte dessas rebeliões elas eram para literalmente tentar fugir, voltar para os seus territórios, para suas casas, vamos dizer assim. A mais conhecida dessas revoltas, por exemplo, é uma revolta que vai ocorrer lá no ano 73, por volta do ano 70 a.C., e que é liderada por um escravo chamado Espartaco.
que era um gladiador, ele tinha uma habilidade muito significativa de luta, e ele vai reunir outros gladiadores, ele vai reunir outros escravos, e durante alguns meses ele consegue vitórias sobre as legiões romanas. O exército romano vai atacá-los e ele vai vencer. E até ele ser cercado, né, ele não teve mais como fugir, e os suprimentos foram acabando, e Roma vence e pune todos os rebeldes. Aliás, aqui, só para... É mais curiosidade, qualquer coisa, mas é uma curiosidade interessante demais, assim. Toda curiosidade, teoricamente, é interessante, mas... Não é, mas vamos lá. Os rebeldes todos foram crucificados, tá? A crucificação a gente geralmente associa à religião cristã, a gente associa a Jesus Cristo, mas ela era uma punição muito comum para Roma. Roma, quando tinha algum preso que ele quisesse chamar a atenção que aquele preso merecia uma punição mais severa, Roma crucificava esse preso, tudo bem? A crucificação era uma punição extremamente comum para a justiça, né, romana, no final das contas. Mas vamos voltar. Falei para vocês, né, que não há um questionamento sobre a escravidão por parte dos escravos. Eles não têm propostas no sentido de, olha, vamos acabar com isso aqui, né, assim, quero ser um trabalhador livre em Roma. Tanto que, por exemplo, uma das revoltas na Sicília, né, a ilhazinha lá que a Itália está chutando, os escravos chegam a tomar a cidade e eles escravizam a população da cidade. Ou seja, os escravos, eles... tanta falta no sentido de não estar ter uma proposta diferente, que quando os escravos conseguem uma vitória, eles aplicam a escravidão. Então, assim, é um ponto importante, por quê? Porque o trabalho está se rebelando. A mão de obra principal da aristocracia romana, dos patrícios, está se rebelando. E isso vai fazer com que Roma tenha que trazer as suas legiões para defender, para vencer essas rebeliões. É caro, você vai ter uma queda produtiva em alguns instantes. Então, assim, as revoltas de escravos, elas são significativas para a gente entender todo o contexto de crise que a República Romana vai viver. Beleza? Agora, não tem um sentido muito político por trás disso. São revoltas no sentido de liberdade, muito mais do que revoltas no sentido político de trazer mudanças para a civilização romana. Tranquilo? Mas isso no século I a.C. Revoltas que trouxeram mudanças na República Romana vão ocorrer principalmente no século II a.C. E principalmente quando a gente colocar uma família, que é a família Graco. A família Graco era uma dessas famílias de plebeus ricos que se juntaram aos patrícios, né, esses nobiliarcas que a gente fala. E cara, tem dois Gracos, né, são dois irmãos inclusive, que eles vão ser muito significativos dentro da política romana. Ambos conseguiram, em tempos diferentes, o cargo de tribuno da plebe. Eles conseguiram ser eleitos para aquele cargo lá, que era o representante da plebe no Senado, e que tinha poderes de criar e vetar leis relativas à população mais pobre, à plebe romana. Beleza? O primeiro deles é o Tibério Graco. Aqui também tem um ponto que eu prefiro, não que eu prefiro, mas é uma curiosidade, mas é que é importante estar falando também. É um período já, o Tibério vai ser eleito tribuno da plebe em 133 a.C. É um período onde já tem a ideologia democrática dos gregos já vai ter chego a Roma. E geralmente o Tibério é associado muito a isso, assim, a de ter uma perspectiva mais democrática, e por isso as propostas que ele vai fazer. Mas vamos lá, o que o Tibério faz? É engraçado até que a gente, no final, vocês vão ter uma impressão de que o Tibério é um cara que está lutando pelos interesses da população mais pobre. E eu vou dar uma questionada nisso, tá? Não só o Tibério, mas o irmão dele também. Agora, o ponto básico para o Tibério, o ponto de início do trabalho do Tibério, não é os interesses dos mais pobres, e sim a capacidade de guerra, a capacidade de estabelecer batalhas das legiões romanas. As legiões romanas, quando chega aí no finalzinho do século II a.C., elas começam a perder algumas batalhas. E a resposta que o Tibério diz para isso é: os pequenos proprietários rurais não estão com terras. Então eles estão com preocupações além da questão militar, e com isso a gente está perdendo. Aqui tem um ponto que vai ser útil para mim daqui a pouquinho. Até esse instante, as legiões romanas elas só eram de proprietários. Ou seja,
Você vai ter os generais, que são os grandes proprietários rurais, essa aristocracia, mas desde lá o soldado mais simples, vamos dizer assim, o legionário romano, ele também é um pequeno proprietário. Mas como eu disse para vocês agora há pouco, os pequenos proprietários estão perdendo terra e estão se endividando, e estão correndo riscos, inclusive, de virar escravo. Tinha uma certa escravidão por dívida em Roma. E aí que tá certo, porque né, tinha sido encerrado nos anos anteriores, mas assim, você vai ficar endividado, assim. E essa aqui era a proposta do exército romano, assim, olha, você está aí com poucas terras, mas você ainda tem alguma coisa, então você tem que servir o exército. E como o exército não tinha um salário, o exército não tinha nada, literalmente, quando você era obrigado a servir, você sabia que quando você voltasse você estaria ferrado. Você provavelmente ia ter que vender as suas terras e literalmente você se prejudicaria. E isso, na visão do Tibério Graco, vai fazer com que os exércitos romanos comecem a perder a sua capacidade de vencer. E qual que é a proposta do Tibério Graco? Vamos fazer reforma agrária. O Tibério Graco, e cara, aqui é um ponto importante, de novo, eu vou discutir no final dos dois Gracos muito do significado disso tudo. Mas um ponto importante, ele não está falando de uma reforma agrária ampla. Ele não está falando de tirar as terras do patrício e dar as terras para plebeu mais empobrecido. O que ele está falando é das terras conquistadas. Ele quer que aquelas terras públicas que Roma conquistou não fossem mais utilizadas apenas pelos patrícios, ou porque os patrícios se apropriaram, ou porque o Estado romano deu a eles permissão de trabalho. E perceba, deu a eles permissão significa que os próprios aristocratas deixaram eles mesmos, né, já que o Senado controlava, o Senado era aristocrata, controlar aquelas terras. Então, assim, invariavelmente era uma apropriação. E a proposta do Tibério Graco é essa. Olha, vamos dividir, acabou isso aí. As terras públicas agora vão ser divididas. Ele estabelece lá os tamanhos do que seriam as fazendas e ele fala, todo mundo vai poder ter acesso a essas terras. Agora, aqui está essa questão que eu falei para vocês de crise. A aristocracia, cara, ela tá rica, ela tá ganhando, mas ela quer ganhar cada vez mais. Gente, as pessoas querem ser cada vez mais ricas. Normal, dentro do espírito humano, né? Aqui eu não posso falar é normal dentro do capitalismo, porque não tem capitalismo em Roma, mas a grande questão aqui era essa, assim. As elites, elas vão olhar muito atravessado por Tibério Graco quando ele faz essa proposta. Não porque elas estão perdendo, mas porque elas percebem que elas vão deixar de ganhar. E dentro, quando o Tibério leva a proposta para ser discutida, ele inclusive leva a proposta para uma assembleia popular, que era uma assembleia a qual os plebeus participavam. Ela não tinha tanto poder de tomar decisão, porque o Senado... Eu expliquei na aula anterior, assim, o Senado, ele na prática, o Senado não tem poder nenhum. São essa assembleia popular que cria as leis, mas o Senado cancelava. Então, assim, na prática o Senado mandava. Então, assim, ele manda para a Assembleia Popular, mas isso poderia passar. E criaria um problema para os senadores ao vetar isso, porque o povo teria votado a favor. Então, para evitar que essa lei passasse, os patrícios, a aristocracia romana, vai fazer com que o dia da votação seja uma grande confusão, ao ponto de pessoas serem mortas. E uma das pessoas que foi morta nesse dia da votação foi o próprio Tibério Graco. Só que isso vai meio que criar um Marte, né? Vai criar um cara que, olha, ele falou lá de ajudar a população, ajudar a plebe mais pobre, e literalmente ele foi assassinado por conta disso. E isso vai fortalecer a causa dos Gracos ao ponto de o irmão dele, Caio Graco, ser eleito para o tribuno da plebe 10 anos depois, em 123 a.C., o irmão do Tibério, Caio Graco, ele vai assumir também o cargo de tribuno da plebe. Só que aqui tem um ponto importante. Cara, o Tibério, ele vai dar um passo além. Ele vai, se a proposta... o Caio, ele vai dar um passo além. Se a proposta do Tibério era uma proposta que era vista como radical pelos patrícios, as propostas do Caio Graco são ainda mais radicais. O Caio Graco não vai falar só de reforma agrária. O Caio Graco, por exemplo, vai falar de diminuir a importância do Senado e ampliar a importância das Assembleias Populares. Ele vai começar a falar da classe equestre. A classe equestre seria os plebeus ricos, assim, que não tinham ascendido na família, porque não tinham conseguido casar com uma família de patrícios. Então, assim, você seria os patrícios ali, originários, os nobiliarcas, que seria patrício mais plebeu rico, e você tinha os equestres, que era só o plebeu rico.
o Caio fala dos equestres começarem a eles participar do Senado. E cara, ele vai bater de frente com toda a estrutura política e social da cidade de Roma. Fácil de vocês estarem imaginando que não vai ser muito fácil a vida do Caio, assim. No entanto, o Caio Graco ele vai conseguir, dentro das propostas dele, fazer com que uma proposta passasse, que era chamada Lei Frumentária. O que dizia a Lei Frumentária? O Estado romano vai começar a bancar trigo para a sua população. A princípio, o trigo não era de graça. Então o que acontecia? O Estado romano comprava, o governo romano comprava o trigo que era produzido, levava para as cidades, principalmente para as cidades que eu estou pensando especificamente em Roma, lembra? É uma cidade que conquistou toda essa civilização. Inclusive isso vai gerar polêmicas, tá? Outras regiões vão começar a falar que também querem participar, assim. O próprio o Caio, ele vai propor que a Península Itálica seja todo mundo considerado cidadão, ou seja, sairia de uma cidade dominando para a Península Itálica dominando. Mas isso não vai passar não. Mas a proposta então do Caio, da Lei Frumentária, o Estado romano, a República Romana, compraria trigo, ela construiria celeiros, tá? Isso vai de construir celeiro para guardar o trigo também era uma polêmica, porque assim, você tinha os comerciantes que eram donos dos navios e transportavam, isso encarecia muito o custo. Então a proposta do Caio ele vai bater de frente também com esse domínio, tá? Desses comerciantes, porque ao construir celeiros você armazenaria e aí você teria estoques e isso diminuiria o preço que o Estado romano pagaria em relação ao trigo. Agora, o popular, né, aí qualquer pessoa em Roma, ela poderia ir nesse celeiro, e aí, lógico, teriam quantidades que ela poderia pegar. A princípio, ela pagaria um valor mais baixo por aquele trigo, mas ela pagaria um valor mais baixo, assim, era muito mais interessante do que você comprar no mercado livre, vamos dizer assim. E essa proposta vai passar, tá? É uma proposta do Caio Graco, ela vai passar, ela vai ganhar vida. E com o passar do tempo, inclusive, ela vai ser ampliada. Quando a gente chega no ano, por exemplo, de 58 a.C., o trigo passa a ser dado de graça. Literalmente, o cidadão romano podia ir num celeiro e ele conseguia trigo de graça. Por que trigo? Porque trigo faz pão, trigo faz massa, trigo é base de uma série de comidas que as pessoas consomem, no final das contas. Beleza? Agora, o Senado não vai deixar barato, né? Lembrando que o Senado articulou, né, a aristocracia articulou para matar o Tibério, né, o irmão do Caio. E as propostas do Caio são ainda mais radicais. É meio interessante que o Caio, ele vai morrer, tá? No final das contas, já vou spoiler, ele vai ser assassinado. Agora, ele chega a perder eleições antes. As conspirações que os aristocratas vão criando vão fazer com que o Caio ele consegue se reeleger e numa tentativa depois ele perde. E o Caio, ele tinha, nessa ideia de vamos ampliar a cidadania para todos, ele tinha proposto a criação de uma colônia na região de Cartago. Lembra de Cartago, que eu falei que foi atacada na aula passada? Roma, quando conquista Cartago, eu falei, né, que ela destrói a cidade para evitar novas revoltas, só que ela leva Cara, os romanos eles não brincavam em serviço na questão militar, porque eles levam um nível além. Por que eles fazem? Eles salgam a terra para que nada mais nascesse, e eles declaram que aquela terra ela é proibida num sentido religioso. Ela seria uma terra que seria... nossa, eu perdi a palavra em português. Ela seria uma terra demoníaca, vamos dizer assim. Cara, proibida no sentido religioso. E o Caio fala de fazer uma colônia lá, de construir uma cidade. Só que assim, religiosamente era proibido, né? Porque criaram essa lei, vamos dizer assim, essa teoria na época da conquista. E aí que está a grande questão. O Senado romano vai aproveitar dessa proposta do Caio e vai declarar que o Caio era o inimigo da religião, era o inimigo da República Romana, porque ele queria construir uma cidade na região que era proibida, e começa a perseguir o Caio Graco. É até interessante que não são os patrícios que vão matar o Caio Graco, mas por uma questão técnica, né? Quando o Caio Graco está lá cercado, ele vai pedir para um escravo dele o assassinar. Mas ele é assassinado. Tranquilo? Mas, assim, ele vai ser assassinado por um escravo porque ele manda, porque ele seria assassinado pelos patrícios de qualquer forma. Aqui tem um ponto, né? Vamos entender tudo o que aconteceu aqui. As propostas dos irmãos Graco,
elas vão ser muito significativas para a cidade de Roma, porque a plebe mais pobre vai perceber que, olha, a gente consegue, né? Ou se a gente colocar um tribuno da plebe que tem um interesse mais na população mais empobrecida, a gente vai conseguir mudanças. O Caio Graco, por exemplo, criou a lei frumentária. O Tibério falou de reforma agrária. Então, assim, as propostas, por mais que os dois irmãos Gracos tenham sido assassinados, as propostas elas vão ficar. As propostas elas vão ganhar muita força dentro dessa civilização, dentro da República Romana. Vai surgir partido, o Partido Popular que a gente fala, de novo, não é um partido político como a gente imagina hoje, mas era um grupo de pessoas que tinham a mesma causa, que vão levar para frente as causas dos Gracos. A ideia de uma civilização, uma república mais democrática, ela vai ganhar força. E o ponto principal, você tem dois corpos no chão, né? Você tem os irmãos Gracos que foram assassinados. Então, literalmente, a causa de um apoio mais popular pode chegar e falar assim, olha, vocês senadores mataram os nossos heróis políticos, no final das contas. E isso vai fazer com que essa luta fique. Só que prestem uma atenção, eu falei que eles eram democráticos, eu falei que essas medidas ajudavam a plebe mais pobre. Mas cuidado, eles não são plebeus pobres. Os irmãos Graco, eles eram plebeus ricos. Boa parte das medidas deles não estava lá pensando num pobretão livre de Roma. Estava pensando nesse cara que era um pouco mais rico, esse, vamos dizer assim, um plebe classe média ou um plebe rico, que teria acesso à terra. O plebeu pobre, por exemplo, essas terras do Estado que seriam feitas na reforma agrária, elas nem sempre estavam próximas de Roma, elas podiam estar lá em Jerusalém, próximo de Jerusalém. E nem sempre esse plebeu pobre teria capacidade de ir a Jerusalém e tomar posse dessas terras. Então, na prática, não achem que os irmãos Gracos eles são revolucionários comunistas quase, assim, que estão pensando em igualdade. Não é nada disso. Eles não questionam, por exemplo, as posses dos patrícios, eles não estão falando de tirar as posses dos patrícios e oferecer uma igualdade. Eles estão falando de novas terras conquistadas. Eles estão falando de... e no final das contas, essas medidas, vamos dizer assim, elas são muito interessantes para os plebeus mais ricos, ou pelo menos com alguma capacidade financeira. E até a lei frumentária, que eu falei que é do trigo aí, que vai chegar a ser trigo de graça, prestem atenção, né? Por que o Senado deixa essa lei passar? Porque ele ganha. Boa parte das fazendas que produziam trigo eram dos senadores, eram dessa aristocracia. Olha que legal, o Estado agora vai comprar o nosso trigo, beleza, o Estado pode ter prejuízo dando trigo de graça para as pessoas ou vendendo mais barato, problema do Estado. Eu, dono dessa terra, produtor de trigo, vou estar ganhando. As elites, a aristocracia, aceita a lei frumentária porque a lei frumentária não pesava no bolso deles, no final das contas. O ponto aqui que eu quero que vocês percebam é essa crise entre essa aristocracia e essa plebe um pouco mais empobrecida, não completamente pobre, ela vai se agravar, sim. Literalmente, o poder todo está na mão dessa aristocracia. Literalmente, essa aristocracia tem toda a capacidade de mandar e em tudo que a gente está imaginando. E quando chega alguém e começa a minimamente questionar isso, cara, esse alguém corre o risco de ser assassinado, como ocorreu com os irmãos Graco. Beleza? Agora, isso não acaba ali. Como eu falei para vocês, as propostas elas não simplesmente desapareceram. E aí a gente tem que focar aqui já mais lá para 80 a.C., para uma disputa entre dois generais romanos, o Mário e o Caio. O Mário e o Sila. Quando eu era falar Caio, eu estava falando Tibério, agora que era falar Sila, eu falei Caio. Mas vamos lá. O Mário, o general Mário, ele conseguiu muito destaque porque a região da Numância era uma região... Quando eu falei, por exemplo, que o Tibério ele vai falar que os exércitos estavam perdendo, foi nessa região da Numância. Roma estava tendo uns problemas, era uma região muito rebelde, Roma estava tendo uns problemas para lidar com isso. Em algum instante, esse general romano, Mário, ele vai lá e vence. E, aliás, ele vence muito rápido, assim, ele vai conseguir uma vitória bem significativa para os romanos. E a popularidade dele vai crescer significativamente. E aí tem uma medida que ele vai tomar que vai modificar todo o sistema político romano, inclusive para o período imperial. O Mário, ele percebe que só colocar os proprietários rurais, os donos de terra no exército,
estava prejudicando. Era a mesma proposta do Caio, tá? Olha, o pequeno proprietário está perdendo, ele não está lutando com o seu melhor porque ele sabe que no final das contas é prejudicial. E qual que foi a sacada do Mário? Ele começou a empregar o plebeu pobre. Ele começou a colocar nas legiões o grupo que a gente chama de proletários. Esse grupo proletário seria o grupo tão pobre que a única coisa que eles tinham era a prole dele. Eram os seus filhos, no final das contas. Então eram os caras que eram tão pobres que só tinha filho. Assim, não tinha dinheiro, não tinha posse, não tinha nada. O Mário leva esses caras para a guerra. E ele leva esses caras para a guerra pagando um salário. Salário de militares chama soldo. E é daí que vem o nome soldado. Beleza? E um ponto importante. No instante que ele começa a pagar soldos, salários, para os seus soldados, os legionários romanos, ele criou o primeiro exército profissional que Roma teve. Um dos primeiros exércitos profissionais da história. Lembra, por exemplo, quando eu falei dos esparciatas? Eles lutavam no seu exército não porque eles recebiam um salário ou porque eles eram profissionais, né? Ser profissional, de certa maneira, receber um salário. Eles lutavam por uma questão de civismo. Eu sou espartano, eu luto por Esparta. Aqui, agora, a gente vai ter a possibilidade de um exército profissional. Eu luto por Roma porque Roma me paga. Eu luto, eu faço parte de um exército, eu faço parte de uma máquina de guerra porque eu sou pago para isso. Então ele vai criar um exército profissional pela primeira vez na história, quase, no final das contas. Só que, hoje, teoricamente, exércitos profissionais são comuns, tá? No exército brasileiro é profissional, eles pagam um salário e a pessoa é militar, no final das contas. E é esperado, o que a gente espera do exército? Que o exército tenha, seja pronto para defender o país, né? Se for necessário atacar, que ataque, mas que seja pronto para a guerra. Teoricamente, o exército não é o espaço político. Teoricamente, o exército não é onde as políticas da nação vão ser realizadas. Porque eles são militares, eles são preparados para outra coisa fora a questão política. E aqui tem um probleminha. Isso se perde na civilização romana. Na hora que o Mário começa a pagar salários, ele vai criar soldados que vão estar muito mais interessados em apoiar o Mário, general, chefe deles, do que a República Romana. O soldado do romano, no final das contas, ele vai estar muito mais ligado ao seu general do que à própria República. E isso vai cair também de um probleminha que Roma tinha, que agora é importante mostrar para vocês. O exército romano, ele não era romano, ele era dos patrícios. O patrício, ele podia literalmente construir, montar, ele tinha que pedir uma autorização do Senado, mas lembra, eles mandam no Senado. Mas ele montava uma legião. E a legião era dele, especificamente. Ele botava a legião dele para servir a Roma. Só que a legião era dele. Então a gente vai, por exemplo, na próxima aula falar de Júlio César. A gente vai falar de, sei lá, Marco Antônio. Esses caras eram pessoas que criaram seus próprios exércitos, suas legiões. Era o exército romano? Era. Mas aqui que está a grande questão. No final das contas, isso se mistura. O soldado, ele não está pensando tanto na civilização romana, na República Romana ou posteriormente no Império Romano. Ele está pensando no general dele. O Mário vai ser muito mais importante para os seus soldados do que os cônsules que estão governando a cidade. E o Mário vai usar isso para conseguir poder. Assim, os generais romanos, eu estou citando aqui muito o Mário porque ele é o primeiro, no final das contas, mas a partir dele, os generais romanos vão começar a fazer isso. Eles vão usar o seu poder militar nas tropas para conseguir poder político. Tudo bem? E aí a gente vai chegar, por exemplo, no ano de 82, 83, é o ponto aqui que a gente está, os anos 80 a.C. Surge uma revolta na região da Grécia. E quem vai liderar os exércitos romanos, né, quem vai levar suas legiões para acabar com essa revolta, são os patrícios. O Mário, eu acho que eu não falei para vocês, me falar agora, o Mário ele era um desses nobiliarcas, ele era um desses caras plebeu rico que tinha nome a partir de casamento. E o Mário tinha ele era desse partido popular, que eram das propostas dos Gracos. Quando os generais patrícios vão para a guerra contra essa revolta que surge na Grécia, o Mário vai e toma o poder em Roma. E começa a falar de implementar as mudanças do que os Gracos tinham dito, 50 anos antes, basicamente. E cara, ele até faz, mas assim, não precisa guardar que o Mário fez mudou tudo, porque não vai dar muito certo. Quando os generais patrícios voltam, liderados por Sila,
o Mário é derrotado, o Mário vai ser preso e morto, e o Sila governa. O Sila, inclusive, ele vai dar um passo além nessa ideia de governar. Ele vai se declarar ditador. Aí eu falei para vocês, né, Roma tinha a possibilidade de ter um ditador, né, tem períodos de guerra, só que eram por período de 6 meses. O Sila vai ficar 3 anos como ditador. E o Silas vai acabar com os benefícios, com os poderes que a plebe tinha. Basicamente, o cargo de tribuno da plebe é anulado. Basicamente, o papel das assembleias populares é literalmente perdido, cancelado. Tudo bem? E cara, isso não mata a ideologia, as ideias que estavam lá vindas dos irmãos Graco. Muito pelo contrário, só vai acirrar ainda mais os ânimos, só vai radicalizar ainda mais os ânimos. Roma vai entrar numa fase de crise muito grave. O ódio entre a população, vamos dizer assim, esse plebeu médio, né, pobre e pouco rico, vamos dizer assim, contra os mais ricos. E essa crise vai acabar trazendo o final da República Romana, que é o assunto da nossa próxima aula. Tudo bem? Então, um ponto aqui para vocês analisarem. Cara, as disputas entre população mais pobre e as elites romanas vão acabar com a República Romana. A gente vai ver na próxima aula como que vai acabar. Mas muito aí por toda essa questão de os soldados se vincularem aos generais, ou o Estado ser muito controlado pela aristocracia e não dar espaço para a população mais pobre, e isso vai acabar gerando o final desse período político. Tranquilo? Então, qualquer dúvida aí, manda os sinais de fumaça virtuais, sempre às ordens. Abração para vocês, aproveitando a camisa Wakanda Forever para vocês, e até a próxima.